Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver História em Quadrinhos, que é o nosso primeiro assunto do segundo trimestre de redação. Eu sou a professora Camila. O que veremos hoje? Nós veremos o que são histórias em quadrinhos, qual é o objetivo de uma história em quadrinhos, quais os elementos de uma história em quadrinhos e quais as características de uma história em quadrinhos. O que são histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, elas também são conhecidas como HQ, tiras ou tirinhas. Eu tenho certeza que a Turma da Mônica, por exemplo, ou Flash, fizeram parte aí da infância de vocês, que são histórias, né, bem conhecidas, dentre outras que aí fazem parte da nossa infância. Dando continuidade, as histórias em quadrinhos, elas são um gênero textual em que a narrativa é feita através de quadrinhos ilustrados e em sequência. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma tirinha de um personagem chamado Armandinho. Nesse dia dessa tirinha, ele estava fazendo uma homenagem a um escritor muito bacana que é o Manuel de Barros. E aqui ele declamava um poema dele. Vocês podem pausar o vídeo para fazer essa leitura. Observem que o que ele está dizendo está sendo ilustrado com imagens. O que são histórias em quadrinhos? É um tipo de texto que é composto por imagens e balões, com falas e pensamentos dos personagens, como vocês podem ver. Então, observem que os personagens, eles são ilustrados com imagens, e aí a gente vai fazer o uso de balões para mostrar o que eles estão falando nesse momento. Vocês podem pausar o vídeo de novo para ler essa tirinha da Mônica. Em algumas histórias em quadrinho, a gente vai observar que vai haver somente a linguagem não verbal, ou seja, não vai haver o uso da palavra oral ou escrita, vai haver apenas as imagens. Para que a gente consiga entender o que está acontecendo, é necessário que a gente use a nossa interpretação aí, para que a gente entenda o que aconteceu. Nessa imagem aqui, vocês conseguem entender o que está acontecendo? Pausa o vídeo um pouquinho para vocês analisarem. Tá, professora, mas qual é o objetivo de uma história em quadrinhos? Basicamente, nós vamos ter dois objetivos principais de uma história em quadrinho. A primeira delas é divertir o leitor por meio de narrativas engraçadas ou aventuras de heróis. Então, tem o papel aí de entreter o leitor, de trazer humor para a vida do leitor. Então, por exemplo, nessa primeira tirinha aqui, acontece uma situação engraçada. O filho aqui, ó, vai chegar em casa todo sujo de terra e de folhas. E aí o pai dele aqui fala: "Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando?" No caso aqui eu havia falado sobre esse personagem antes o nome dele é Armandinho. E aí ele diz sim. Aí quando a mãe dele chega, ele fala: "Te amo." Então percebam que há um humor aqui envolvido nessa tirinha. Outra coisa que nós podemos ter como objetivo uma tirinha é transmitir ensinamentos ou estimular reflexões. Agora vocês vão pausar o vídeo e fazer a leitura dessa tirinha aqui e refletir sobre ela, o que vocês aprenderam. Tá. Mas para a gente construir uma história em quadrinhos, existem alguns elementos que são necessários. E agora a gente vai ver alguns desses elementos. Então, venham comigo. A primeira delas que nós vamos ver são os balões, que eles vão ser usados aí para mostrar a fala dos personagens, tanto a fala quanto os pensamentos. Então, eles vão vir de formas diferentes, de acordo com o que aquele personagem estiver falando. Quando é apenas a fala do personagem, percebam que esse balão vai vir aqui ó, arredondado. Quando ele falar bem baixinho, esse balão ele vai vir com uma linha pontilhada. Onde está ele? Agora, quando é um personagem, é um pensamento desse personagem, a gente vai vir aqui ó, como se fosse uma nuvem. Cadê o livro? É o personagem pensando onde que ele colocou o livro dele. Agora, quando é um grito, a gente vai vir aqui ó, com essas pontas aqui, ó. Socorro! O personagem aqui eu sei, quando eu estou lendo, que esse personagem ele gritou nesse momento. Ou então, quando é a fala de mais de um personagem, eu vou colocar aqui ó, essa seta que vai estar aí direcionada
Então, a gente pode ter aqui também um balão em que vai ser expresso quando acontece do personagem ter uma ideia. Esses podem pausar o vídeo para conferir os outros tipos de balões. Ainda aí nos elementos de uma história em quadrinho, nós temos as onomatopeias, que são aqui, ó, figuras de linguagem que reproduzem fonemas ou palavras que imitam os sons naturais. Bum, pou, pou, wep, zunk. A gente observa bastante isso em passagens da história em quadrinho, em que acontece uma cena mais rápida, por exemplo. Aqui a gente tem alguns da Turma da Mônica, e aí vocês podem começar a perceber isso aí quando vocês estiverem lendo histórias em quadrinho. E algumas palavras no texto, elas podem vir destacadas, como é o caso aqui dessa tirinha, em que o personagem, ele fala uma palavra que está escrita de uma forma errada, Então, essa palavra ela foi marcada, porque como nós vamos ver daqui a pouquinho, as histórias em quadrinhos, elas prezam para que a linguagem utilizada seja escrita de uma forma correta, sem abreviação. Tá, professora, mas quais são as características de uma história em quadrinhos? Pessoal, a história em quadrinhos, ela vai envolver poucas ações. E essas ações, elas devem ter uma sequência em que seja possível identificar o começo, desenvolvimento e desfecho da história, para que a gente consiga aí compreender o que o autor queria dizer com aquilo que ele estava escrevendo para nós. A história em quadrinho, ela vai apresentar poucos personagens. E além disso, a história será coloquial, ou seja, ela vai ser informal, mas sem que haja abreviações das palavras. Então, as palavras utilizadas, elas vão ser de fácil entendimento, mas isso não exclui a necessidade de que a gente não coloque aí abreviações no nosso texto aqui dos balões, na conversação dos personagens. Vocês podem pausar o vídeo e observar essas características nessa tirinha aqui que eu trouxe para vocês da Mafalda. Tá, então a gente vai ficar por aqui. Eu deixo vocês com essa tirinha também do Armandinho. E até a próxima aula e obrigada por hoje. Fim.